Dentre os mais variados estilos de luta em One Piece, um dos que mais se destaca são os espadachins. Eles estão entre todos os grandes títulos do mundo, sejam imperadores como Shanks, Chichibukais como Mihawk e até mesmo almirantes como Fujitora e um dos Gorosei, Etambaron Natsujuro. Uma arte definitivamente letal e um dos recursos mais poderosos da série. Mas quais deles são os mais poderosos? Você vai descobrir isso agora. No mundo de One Piece, existem aqueles que possuem única e exclusivamente habilidades como espadachins, como o número 2 do Chapéu de Palha, Roronoa Zoro. Existem também aqueles que possuem habilidades majoritariamente como espadachins, mas que também possuem outros poderes como parte do seu arsenal, como por exemplo, o Capitão Colossal dos Piratas do Barba Negra, Shiryu da Chuva. E ainda, existem aqueles que possuem certa habilidade como espadachins, mas suas maiores fontes de poder provêm de outros recursos, que na maior parte do tempo se sobressaem ao uso da espada, como por exemplo a ex-imperatriz Charlotte Linlin ou até mesmo o ex-imperador Edward Newgate. Ué, mas como assim? O Barba Branca? Sim, exatamente, já que até a sua Naginata era considerada uma das 12 espadas de grau supremo. Isso porque o conceito de espada no japonês é bem mais amplo do que o que a gente está acostumado, mas enfim. Ou seja, muitas vezes classificar um personagem como um espadachim ou não pode ser uma tarefa difícil, então eu peço para que a gente seja flexível caso algum personagem esteja presente ou ausente na lista desse vídeo. Isso obviamente só vai evitar uma parcela do que está por vir, porque vídeo de lista no fim das contas é para ver sangue jorrando, é para ver corpos sendo cortados. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, eu juro. Então chegou finalmente a hora da gente conhecer os 10 maiores espadachins do mundo de One Piece. Antes da gente começar, trate de pegar sua espada com a mãozinha direita e cortar o botão do like e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e estourando o sininho de Skype para continuar navegando pelos mares do One Piece. Começando a nossa lista, temos em 10º lugar o ex-comandante da 5ª divisão dos Piratas do Barba Branca, Vista, o Lâmina Floral. Vista é um espadachim que tem o seu nome reconhecido até mesmo pelo espadachim mais forte do mundo, e seu maior feito foi confrontar diretamente o Mihawk em Marineford, que por sua vez decidiu adiar o duelo pelo tempo e o possível desgaste que custaria a ele, quem sabe, o próprio título. Vista permaneceu com um sorriso no rosto a todo o momento durante o duelo e conseguiu sair invicto da guerra sem qualquer dano aparente. Vista também participou da batalha contra os piratas Roger, tendo possivelmente enfrentado Scopper Gaban, que também possuía 2 lâminas em suas mãos, enquanto seu ex-companheiro Oden teria segurado possivelmente Silvers Rayleigh, com a batalha parecendo terminar numa espécie de empate técnico. Infelizmente, Vista e os remanescentes dos Piratas do Barba Branca foram completamente esmagados pelo poder da Gura Gura no Mi nas mãos de Barba Negra e do seu bando, no que ficou conhecido como a Batalha do Acerto de Contas, e atualmente o seu paradeiro é desconhecido. E por mais que a gente não saiba todas as circunstâncias dessa derrota, o fato é que ela aconteceu e por isso ele fica abaixo do próximo colocado. Seguindo a nossa lista, em 9º lugar temos o capitão do 2º navio dos Piratas do Barba Negra, Shiryu da Chuva. O antigo carcereiro-chefe de Impel Down e portador da espada Nodachi chamada Ryu foi preso no nível 6 por matar prisioneiros sem nenhum pudor ou justificativa. Segundo Ivankov, sua força é comparável ao do ex-diretor Mazeran, sendo ainda mais problemático do que ele, já que Mazeran precisava constantemente se ausentar para dar aquela boa barrigada no banheiro. Shiryu comeu a fruta da invisibilidade e tem uma velocidade absurda, além do manejo da sua espada, fazendo com que seus ataques, além de fortes, sejam traiçoeiros. Ele conseguiu perfurar o herói da marinha Garp, aguentou o poder da Gura Gura no Mi em Marineford, a palma do Sengoku na forma de Buda e o soco do Garp durante a invasão em Hachinosu. Apesar de eu ainda sentir que falta um feito de real relevância para o personagem, Shiryu ainda segue como uma barreira a ser superada e por isso ele recebe uma vantagem contra o Lâmina Floral nessa lista. Em 8º lugar temos o Cirurgião da Morte, Trafalgar D.
Water Law, possuindo uma recompensa de 3 bilhões de berries. Law é o capitão dos Piratas do Coração, um dos supernovas da pior geração, um ex-Shichibukai, e foi o principal responsável pela derrota da Imperatriz Charlotte Linlin ao lado do seu companheiro e ajudante, Eustace Kid. Esse é um daqueles casos onde é difícil da gente classificar o personagem, já que o que mais se destaca no arsenal dele certamente é a sua habilidade de Akuma no Mi, mas que normalmente é usada a partir da sua proficiência como um espadachim, que serve como uma base para as suas demais habilidades. Então por isso eu decidi considerar ele nessa lista também e com o seu arsenal completo. Entre os seus feitos, Law foi capaz de cortar metade da ilha de Punk Hazard, foi capaz de cortar com precisão o meteoro lançado por Fujitora em Dressrosa, e quando se trata do seu despertar, suas habilidades aumentam drasticamente, tendo sido capaz de atravessar 3 dos 4 imperadores da época com seus poderes. Apesar de ter sido derrotado por Barba Negra, Law foi capaz de usar o seu K-Room para causar um dano considerável no seu corpo. Também foi capaz de quebrar o braço da Big Mom juntamente com seus órgãos internos, e ainda usar o seu Injection Shot para perfurar o pescoço de Kaido e usar o seu Gamma Knife no coração do Imperador, 2 pontos estrategicamente pensados. Mas seu maior feito certamente foi o seu golpe chamado Puncture While, onde Law foi capaz de estender a sua espada do alto de Onigashima até o magma presente nas profundezas do país de Wano, explodindo totalmente o corpo da Big Mom. Algumas pessoas podem subestimar o físico do personagem, mas vale lembrar a quantidade de dano sofrido por ele durante o arco de Dressrosa, como tendo o seu braço arrancado e ainda assim permanecendo vivo, ou ainda sendo capaz de aguentar um Raimei Hake, o exato mesmo golpe responsável por apagar o Luffy no primeiro confronto. Em sétimo lugar, temos o caçador de piratas do Chapéu de Palha, Roronoa Zoro. Recentemente nomeado como mestre espadachim, Zoro pertence à linhagem do Shimotsuki, sendo um descendente distante do deus da espada Ryuma. Seu diferencial é ser um dos poucos espadachins a possuir o haki do conquistador e conseguir infundi-lo no seu estilo Santorio. Zoro foi capaz de executar um corte fenomenal ao ser lançado para cima de Pika em sua forma de colosso de pedra, que possuía mais de 300 metros de altura. Também foi capaz de cortar um Lunariano, derrotando o braço direito de Kaido, King o Incêndio, e ainda foi capaz de lançar um corte que obrigou Kaido a se desviar, resultando no chifre da caveira de Onigashima sendo partida ao meio. Mas Kaido não poderia desviar para sempre, já que Zoro foi capaz de cortar o seu corpo com Tatsumaki e também com o Rengoku Onigiri, e ainda usar o seu Ashura, infundido com o seu armamento e o seu Haoshoku, igualando o feito de Oden ao ser capaz de atravessar o corpo de Kaido, deixando uma cicatriz permanente no seu corpo. Quando se trata de sua força e resistência, Zoro foi capaz de barrar o golpe mais poderoso da série, pelo menos por alguns instantes, quando Kaido e Big Mom lançaram um Hakai contra todos os supernovas no topo de Onigashima. Eu ainda acho que o Zoro e o Law são 2 personagens extremamente equilibrados, com o Law possuindo uma versatilidade e raciocínio em batalha muito grande, além de ter executado um golpe com uma extensão que superou qualquer corte projetado pelo Zoro. Mas por outro lado, Zoro ainda possui uma força física, resistência e letalidade com a sua lâmina que compensam qualquer outra coisa. Foi muito difícil escolher quem ficaria acima um do outro, mas como o Zoro ainda tem uma expectativa mais concreta de crescimento em nível de força, e considerando também como o Zoro é um espadachim puro, e ainda também como eu tenho um pingo de amor à minha vida, eu decidi classificar ele nessa posição. Em sexto lugar, temos um dos 3 almirantes da Marinha, Fujitora. Fujitora entrou na Marinha através do alistamento mundial durante o time skip, quebrando completamente a hierarquia da instituição ao receber a patente que constitui a maior força do quartel-general da Marinha. Fujitora possui a habilidade magistral no seu haki da observação, que ele usa a todo momento para compensar o fato dele ser cego. Ele não chega a ser capaz de ver auras de forma plena, como uma pessoa normal, mas isso não faz com que ele fique em qualquer tipo de desvantagem numa luta. Fujitora também é o usuário da Zushi Zushi no Mi, a fruta da gravidade, que ele usa de forma constante através da sua espada, a ponto de fazer muita gente pensar que a sua espada seria aquela que detém esse poder, o que não é uma verdade. Com sua Akuma no Mi, Fujitora possui simplesmente o maior alcance de todos os personagens da série, sendo capaz de puxar inúmeros meteoros do espaço.
Fujitora ainda foi capaz de levitar sem qualquer dificuldade todos os escombros da ilha de Dressrosa ao final do arco. Fujitora parece não ser um personagem com grande resistência ou força física se comparado a outras anomalias do mundo de One Piece, como Kaido e Big Mom, mas ele pode ser capaz de compensar isso através da sua fruta, seja aumentando o impacto dos próprios golpes, enquanto reduz o impacto dos golpes de seus oponentes. Seu maior feito ainda permanece sendo a sua batalha contra Sabo, o número 2 do Exército Revolucionário. Apesar de Sabo não possuir total domínio da sua recém-adquirida Fruta do Fogo, Fujitora foi capaz de pressionar e desgastar o revolucionário sem qualquer dificuldade e permanecer invicto naquela luta. E isso se torna um mérito ainda maior quando lembramos que o objetivo do almirante era apenas ganhar tempo naquele momento. Então imagina se ele tivesse a intenção de realmente acabar com a vida do Sabo. Com tudo que o almirante mostrou até hoje, eu diria que tanto o Zoro quanto o LOL poderiam ter reais chances de vitória contra ele, mas certamente o Oda ainda tem coisa guardada para ele, e o meu principal ponto é que o Fujitora ainda segue sendo uma barreira de poder a ser superada na série. Portanto, ele fica com o 6º lugar. Agora, como uma menção honrosa nessa lista, temos o líder dos Cavaleiros Divinos de Marijoa, São Figarland Garling. Quando se trata de hierarquia, seu status de Cavaleiro Divino o coloca acima de todos os almirantes da Marinha, e acima até mesmo dos nobres tradicionais de Marijoa, quando mostrou ter a autoridade necessária e suficiente para julgar e executar São Mjosgard por conta própria. Garling também foi mencionado como alguém de relevante participação durante o incidente de God Valley e carregava uma espada que ele possui até os dias de hoje, quem sabe sendo mais uma das 12 espadas de grau supremo. E ainda, vale mencionar o seu possível parentesco com o Imperador Shanks. Explicando para vocês, durante o filme Red, Uta era considerada a filha legítima de Shanks aos olhos do mundo, e quando o governo mundial cogita matar a garota, os Gorosei hesitam em fazer isso, já que ela teria o sangue da família Figarland. Ou seja, o governo teria feito essa associação considerando que Uta seria filha de Shanks, fazendo com que dessa forma Shanks também seja um nobre mundial pertencente à família Figarland, que nos foi apresentada no mangá através de Figarland Garling, o líder dos Cavaleiros Divinos. Mas como não sabemos quase nada do nível de força do personagem, não tem como a gente classificar ele numa posição exata. Então, eu decidi colocar ele acima do Almirante Fujitora por uma questão de hierarquia, considerando a instituição do governo mundial e ainda por ele ser mais uma barreira a ser superada na série a partir de agora. E como o nível atual dos personagens se encontra no topo, esse não parece ser alguém que vai ficar para trás nessa corrida. Agora, como uma segunda menção honrosa, mas não menos importante nessa lista, temos uma das 5 estrelas anciãs do governo mundial, Etambaron Vinasujuro. O famoso Gorosei careca detém o status de Deus Guerreiro das Finanças, e por ser alguém que detém o título de autoridade máxima do mundo, eu optei por colocar ele acima até mesmo do líder dos Cavaleiros Divinos, por uma mera questão de hierarquia mesmo. Etambaron sempre aparece ao lado de sua espada, que possui semelhanças gigantescas com as espadas Kitetsu, uma classe de espadas forjadas em Wano que foram consideradas amaldiçoadas por aqueles que não puderam empunhá-las. Em ordem crescente de qualidade, Zoro é o detentor da Sandai Kitetsu, uma espada de grau bom. Kotetsu é o detentor da Nidai Kitetsu, uma espada de grau ótimo. E Etambaron parece ser o detentor da Shodai Kitetsu, uma espada confirmada como sendo de grau supremo. Não sabemos qual a sua relação com o país de Wano para que ele tenha obtido essa espada, mas o Gorosei sempre é visto usando um kimono tradicional japonês. E para quem pensava que os Gorosei serviriam só de enfeite, pensou errado. Através de suas silhuetas, todos os 5 mostraram ser usuários de Akuma no Mi, com o bônus do nosso Gorosei espadachim ainda aparentar possuir nuvens características de um despertar. Então, apesar de não ter mostrado sua força diretamente, sem sombra de dúvidas, Etambaron merece estar nessa lista, seguindo o mesmo princípio de que ele será mais um obstáculo enorme a ser superado durante a saga final. Em quinto lugar, temos o ex-imediato dos piratas Roger, o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh. O braço direito de Roger esteve com o seu capitão em todos os seus momentos de glória, estando ao seu lado no incidente de God Valley, tendo enfrentado os piratas Rocks na batalha de Edward contra o Leão Dourado Shiki
e chegando até a ilha lendária de Laugh Tale. Mesmo durante a sua velhice e seu condicionamento físico prejudicado, Rayleigh foi capaz de segurar o Almirante Kizaru por um curto período de tempo usando somente a sua habilidade como espadachim e seus hakis, e ainda foi capaz de afugentar o Yonkou Barba Negra durante o ataque à ilha de Amazon Lily. Rayleigh reconhece que provavelmente não venceria o Barba Negra numa luta direta hoje em dia, e que eles tiveram sorte de terem resolvido a situação pelo peso de sua reputação. Isso não significa necessariamente que o Rayleigh no seu auge seria capaz de derrotar o Barba Negra atualmente, mas sim que assim como o Barba Negra cresceu e ficou mais forte com o tempo, Rayleigh foi ficando cada vez mais velho, invertendo a vantagem de cada um. Mas isso já evidencia como o Barba Negra conhecia muito bem a força daquele homem no auge pelas inúmeras batalhas entre os piratas do Barba Branca e dos piratas Roger, e portanto sabia que a coisa não seria tão fácil para ele, mesmo possuindo duas Akuma no Mi. Rayleigh possui domínio dos 3 tipos de haki: observação, armamento e conquistador, sendo seu armamento estando num patamar avançado a ponto de projetar a sua aura para dentro do corpo dos seus inimigos, causando assim um dano interno neles, e é alguém que até hoje mostrou lutar somente com a sua habilidade como espadachim. Então, pela sua fama e seus feitos, ele merece ficar com o 5º lugar. Em 4º lugar, temos o filho do antigo shogun do país de Wano, o samurai Kozuki Oden. Oden dominou desde pequeno as espadas Ema e Ame no Habakiri, tendo nascido no país dos samurais e sendo o pioneiro no estilo Nitoryu Oden. Desde o seu nascimento, já era detentor de uma força tremenda, tendo matado um urso ao jogar uma pedra nele, sendo certamente um dos poucos personagens que rivalizam Charlotte Lilin como alguém que nasceu como um Natural Born Destroyer. No seu primeiro encontro com Barba Branca, o mesmo se espantou com sua chegada e o chamou de algo incrível, posteriormente dando o cargo de comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca a ele. E diferente dos demais tripulantes daquele bando, Oden não foi referido como um filho pelo Barba Branca, mas sim como um irmão, sugerindo um tratamento de igual para igual entre eles. Oden também possui os 3 tipos de haki, e assim como Rayleigh, também é capaz de usar o armamento no seu estágio avançado, mas a diferença é que Oden foi sugerido pelo Oda como alguém que também é capaz de infundir o seu Haoshoku nos seus golpes, explicando: quando o leitor diz para o Oda numa SBS que tentou usar a técnica do Roger, a partida divina, e a técnica do Oden, o paraíso da cachoeira, Oda diz para ele tomar cuidado com o uso excessivo de haki do conquistador. Ou seja, Oda teria sugerido que essas 2 técnicas fariam uso da infusão desse tipo de haki. E isso faz total sentido quando lembramos da cicatriz deixada pelo Oden no corpo de Kaido, que foi o seu maior feito de força em vida. Esse ataque foi muito parecido com o que Zoro realizou ao fundir o seu Haoshoku e o seu armamento com o seu Ashura, também deixando uma cicatriz no seu corpo. Além disso, Oden também mostrou uma resistência e resiliência enormes, tendo aguentado permanecer em óleo fervente por todo aquele tempo e resistido a um corte direto do Rei dos Piratas. Algumas pessoas podem subestimar o Oden, dizendo que ele foi praticamente derrotado com um único golpe, mas a verdade é que Oden recebeu aquele corte infundido com Haoshoku e se levantou, logo em seguida apenas com danos superficiais. Particularmente, eu consigo ver tanto Rayleigh quanto o Oden de forma extremamente equilibrada, e talvez eu colocasse eles como iguais, mas já que eu preciso escolher um dos dois, somando todos os argumentos citados, e por essa ser uma lista de espadachins, Oden fica com o 4º lugar. Antes de entrarmos no pódio da nossa lista, aqui vai mais uma menção honrosa, que é o lendário samurai Shimotsuki Ryuma. Ryuma foi um samurai que viveu séculos atrás e é reconhecido até os dias de hoje como o lendário Deus da Espada e o maior herói do país de Wano. Seu personagem foi baseado no mesmo Ryuma que apareceu no mangá one-shot chamado Monsters de Shiro Oda, e seu maior feito foi cortar a cabeça de um dragão, além de ter derrotado rivais como Cyrano, um personagem que serviu de inspiração para a criação de Mihawk. Então podemos especular que nos dias de hoje, quem sabe ele não poderia ser mais forte até mesmo que o próprio Drácula Mihawk. De qualquer forma, não sabemos sua força quando ainda era vivo, mas sabemos
sabemos que ele foi considerado o deus da espada, então é de se imaginar que ele fosse o melhor espadachim de sua época e ainda foi uma das raríssimas pessoas do mundo a conseguir enegrecer uma espada de forma permanente, que foi a espada Shusui, assim como Mihawk também parece ter sido capaz de fazer com a sua lâmina negra, a Yoro, colocando assim os dois no mesmo patamar de proficiência com a espada. Mas como não sabemos muito mais sobre o personagem, ele fica então com a principal menção honrosa dessa lista. Entrando no pódio agora, temos em terceiro lugar o Imperador Shanks, o Ruivo. Após a morte de Kaido e Big Mom, Shanks é o principal candidato a ser o personagem mais forte da série, pelo menos segundo os fãs, o que não quer dizer muita coisa, mas enfim. Suas habilidades se sustentam até o momento na sua habilidade como espadachim e nos seus 3 hacks. Shanks possui uma espada chamada Griffon e apresentou no filme Red um estilo de espada flamejante, mas que ainda precisa ser confirmado no mangá. E falando em mangá, podemos testemunhar a força desse homem usando seus 3 hacks nas suas formas avançadas contra a tripulação de Eustace Kid. Primeiro, Shanks previu o futuro e viu que parte da sua frota seria dizimada por Eustace Kid e se moveu instantaneamente para evitar que isso acontecesse. E usando da exata mesma técnica que seu antigo capitão, Shanks lança um Kamusari com a sua espada imbuída de armamento e Haoshoku, que foi responsável por derrotar Eustace Kid com apenas um único golpe. Definitivamente um dos feitos mais absurdos da série, muito parecido com a primeira derrota do Luffy pelo Haimei Hake do ex-imperador Kaido. E a coisa não para por aí. Shanks ainda foi capaz de render um almirante da marinha com a sua presença, ameaçando Aramaki através do seu Haoshoku. Não sabemos se o almirante tem qualquer conhecimento sobre a conexão entre Shanks e sua autoridade como um nobre mundial, mas supondo que ele não soubesse disso, o mérito do Ruivo se torna ainda maior, colocando ele num patamar acima até mesmo de um almirante da marinha. Bom, de todas as polêmicas sobre a posição de personagem X ou Y nessa lista, essa certamente é a maior de todas. A eterna rivalidade entre Shanks e Mihawk. Quem realmente é o mais poderoso entre eles? Eu vou argumentar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, com a medalha de prata, temos em segundo lugar o eterno rei dos piratas, Goldie Roger. Possuindo uma recompensa valendo mais de 5 bilhões de berries, Roger era o portador da espada chamada Ace, uma das 12 lâminas de grau supremo. Roger esteve presente no incidente de God Valley, tendo enfrentado os piratas Rocks, participou da batalha de Edward contra o Leão Dourado Shiki, enfrentou o herói Garp dezenas de vezes até quase se matarem e rivalizou de igual para igual contra outra lâmina de grau supremo, a nagnata do homem mais forte do mundo, Edward Newgate. Roger tem como golpe nomeado o seu corte chamado Kamusari, que fez o segundo comandante dos piratas do Barba Branca, Kozuki Oden, voar para longe da batalha, se mostrando proeminente no uso da infusão de Haoshoku na sua espada. Roger também fez os céus se partirem na sua colisão contra a Barba Branca e dispensa mais apresentações. Eu optei por colocar ele nessa posição por ele ser basicamente um espelho do Shanks, tanto em personalidade quanto também em estilo de luta. Ambos lutam apenas através de suas espadas e dos seus hakis. O espelho entre esses dois é tão exato que ambos possuem a exata mesma técnica chamada Kamusari, então eu colocaria eles dois como iguais nessa lista, mas como Roger possui feitos e uma relevância maior que a do próprio Shanks no mundo de One Piece, ele fica então com o segundo lugar. E agora sim, o grande campeão da nossa lista, para surpresa de ninguém, eu imagino, temos em primeiro lugar o espadachim mais forte do mundo, Dracula Mihawk. Obviamente, ele ficaria em primeiro nessa lista, mas é agora que a treta fica interessante. Mihawk parece dividir o feito que se iguala apenas ao do deus da espada Ryuma, tendo sido capaz de enegrecer a sua lâmina de forma permanente, feito esse que nem mesmo Roger ou Shanks foram capazes de reproduzir, mesmo com eles lutando 100% do tempo com as suas espadas, pelo menos considerando o pouco que a gente viu deles. Um argumento que algumas pessoas usam para tentar equilibrar um pouco o jogo é o de que o Mihawk seria mais habilidoso com a sua espada, enquanto o Shanks seria alguém mais poderoso. Mas um ponto crucial para essa discussão é que o título do Mihawk se traduz literalmente como o espadachim mais forte do mundo, usando a exata mesma estrutura de palavras usadas para o título do Barba Branca, por exemplo, de homem mais forte do mundo. Ora,
Então, se o Shanks é um espadachim e todo o seu estilo de luta se baseia na sua habilidade como espadachim e nada mais, isso obrigatoriamente colocaria o Mihawk como alguém mais poderoso que ele. Por exemplo, se o Shanks possuísse alguma Akuma no Mi qualquer como parte do seu arsenal, isso seria uma coisa, mas tudo o que vimos do Shanks até então o classifica como um espadachim da exata mesma forma que o Mihawk. Outra distinção que algumas pessoas fazem é a questão do haki, que talvez o Mihawk seja mais habilidoso ou até mais poderoso, mas pelo menos quando se trata de haki, o Shanks conseguiria compensar de alguma forma, mas até isso parece questionável, já que o haki é uma habilidade inata a qualquer ser humano no mundo de One Piece. Tirar isso da equação seria como dizer que uma pessoa não poderia usar os seus olhos ou os seus braços, por exemplo. Tanto que o próprio Mihawk ensina o armamento para o Zoro poder proteger as suas espadas, como se o haki fosse algo intrínseco a qualquer pessoa que queira ser o espadachim mais forte e seja algo que esteja incluso nessa equação também. Mas ainda assim, e mesmo considerando tudo isso, eu ainda acho que esse seja o caminho que o Oda deva seguir, separar a técnica do espadachim do uso dos tipos de haki. E a maior evidência disso está no capítulo 1058, quando é dito que Mihawk possui habilidades de espadas superiores à do Shanks. Ora, por que o Oda decidiu ser tão específico com essa fala? Se o Shanks é um espadachim assim como o Mihawk, por que não dizer que o Mihawk é simplesmente mais forte que o Shanks? Tem coisa aí. Então eu realmente acho que o Oda ele vai fazer essa distinção do nível dos personagens como espadachins e o nível de suas habilidades nos tipos de haki. Vale lembrar também que o Shanks, quando mais novo, era canhoto. Em todas as vezes em que vimos ele portar uma espada, ele sempre a segurou com a mão esquerda. E sabemos qual foi o braço que ele perdeu. Justamente o esquerdo. Então Shanks precisou reaprender a usar uma espada depois do ocorrido do Zero, e quem sabe ele tenha se distanciado do caminho da espada, enquanto Mihawk acabou perdendo o seu rival. Esse inclusive poderia ser o motivo pela forma com a qual Mihawk sempre trata o Shanks hoje em dia de maneira snob, mas lá nas entrelinhas também com um certo ar de frustração. Quem sabe o que aconteceria se Shanks ainda tivesse o seu braço dominante ainda hoje, e quem realmente teria o título de espadachim mais forte do mundo? Essa é uma dúvida que vai perseguir para sempre o atual mais forte Drácula Mihawk. Agora eu quero saber o que vocês acharam dessa lista. Concordam? Discordam? Deixa aí nos comentários, porque eu acho que essa é uma discussão ainda em aberto e eu acho que o Oda ainda precisa esclarecer algumas coisas que envolvem o que exatamente define um espadachim para a gente conseguir definir com uma certeza melhor os personagens que entram ou não nessa lista. Por enquanto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e agora os últimos vídeos sobre o universo de One Piece vão aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir, que foram postados aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!